estamos iniciando a nossa aula número 308 do nosso curso Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo título atual é Aplicações do Espiritismo, sobre todas as áreas do conhecimento e do saber, porque o Espiritismo tem toda essa abrangência, todo esse cenário, eu diria, altamente dilatado nas suas aplicações, interpretações e compreensões dos fatos, onde o homem é o agente humano, onde o homem é o agente social. Como o homem é o espírito encarnado, quem normatiza, quem provoca essas ações, fundamentalmente é o espírito encarnado no homem. Portanto, nessa visão nossa, nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do progresso das civilizações ocidentais. E na aula passada nós chegamos a um ponto que foi referente ao ano de 1950, quando em 46, após o término da Segunda Guerra Mundial, os países se articularam e começaram a se formar dois blocos bem distintos, que foi chamada Guerra Fria, porque eram lutas de propaganda e de domínio político-social. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados, e o bloco comunista pela Rússia, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a partir de 1950, surge uma nova revolução industrial. As duas revoluções anteriores, a revolução pela máquina a vapor, a revolução pelo uso do petróleo e da eletricidade, já tinham progredido. Mas, nesse período, surge um sistema que nós chamamos de tecnologia da informática, em que, através da implantação de sistemas inteligentes informatizados, o homem consegue, então, gerir as suas indústrias, começar a gerir e controlar e regular as suas máquinas e também até fazer modelos de gestão de seres vivos, tendo um modelo à base, reproduzindo no laboratório estudos da fisiologia e da bioquímica de seres vivos. Essa nova ciência que surge e que é a líder, é a cabeça da terceira revolução industrial, é a cibernética. Porque a cibernética é a ciência que estuda os sistemas de controle, de regulação, de normatização ou dos seres vivos, ou também das máquinas em todas as suas possibilidades e num espaço que não é mais o espaço físico, é o chamado espaço virtual. Então, em 57 surge a internet, que é o grande espaço virtual. Eu espero que vocês estejam compreendendo a importância desses fatos. Até então, o trabalho era gerado pela mão do homem de alguma maneira, pelo controle, era controlado pela mão do homem, de alguma maneira. Seja pilotando um carro, seja pilotando um avião, havia sempre o fator humano na movimentação de um aparelho ou de uma máquina, ou de um sistema industrial qualquer. Com o advento da cibernética, da tecnologia da informação, esse controle é programado num sistema de computadores, e esse sistema de computadores inteligentemente é que coordenam todas as ações, todas as movimentações, todos os idas e vindas, todos os feedbacks, os retornos, os fluxos de um sistema de trabalho, que é a máquina. E, surpreendentemente, esse sistema de trabalho, ele pode ser o quê? Comandado à distância. Acaba o espaço físico e entra um espaço do imaginário, mas que existe, que é o espaço virtual. Então, a cibernética é a grande ciência da terceira revolução industrial.
e ela que marca a terceira revolução industrial. Contrariamente às revoluções anteriores, em que o foco era a energia da máquina a vapor, a energia dos seus combustíveis fósseis, a energia das movimentações dos elétrons, a eletricidade, agora a revolução industrial ela não produz energia, mas ela produz um controle extraordinário da produção de energia. Então, a partir desse momento, surgem, portanto, essas máquinas inteligentes e os meios eletrônicos inteligentes. E, nesse sentido, começa a haver uma movimentação dos países que sabem que quem vai dominar o mundo, ou quem vai dominar essa economia, é aqueles que dominam a tecnologia do investimento. Isso em indústrias, comércio, qualquer atividade. Hoje isso é tão claro, porque quando a gente vai ali na farmácia, a gente compra um remédio e o sujeito passa o remédio no scanner dele, dá baixa no estoque e fatura ao mesmo tempo e sai a nota fiscal pela máquina, sem que ninguém precise contar o estoque lá atrás, porque a entrada e saída é feita por esse controle de inteligência eletrônica. E assim por diante. Bem, nesse momento, nós temos um início, ainda mais com essa produção nova, a tecnologia da informática, a cibernética, vai haver uma grande modificação, surge já uma grande modificação socioeconômica e geopolítica na Europa. O que é que acontece, amados alunos? Em 1889 e 1900, cai o Muro de Berlim. Berlim era uma cidade que foi dividida após a Segunda Guerra Mundial entre ingleses, franceses, americanos e russos. Tinha o lado americano, o lado russo, o lado inglês, o lado francês. A partir da queda do Muro de Berlim, porque o Muro de Berlim dividia a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, na cidade de Berlim, a partir da queda do Muro de Berlim, explode o quê? Explode o comunismo. O comunismo, ele se derrete sozinho, ele se dissolve por si. Não há um tiro de rifle, não há um tiro de fuzil, não há nenhuma insurreição. Os líderes comunistas, incompetentes para gerir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram mais ou menos umas 10 países, eles saem dos seus palácios, dos seus gabinetes e abandonam o poder. Pegam um chapéu, botam sobretudo e vão embora. É uma dissolução per si, mostrando a inviabilidade do regime comunista. Então, com a queda do Muro de Berlim, com a queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, surge uma nova geopolítica na Europa. Então, os países europeus, eles agora se aglutinam para formar um novo bloco de união. As primeiras movimentações dessa união, elas são de ordem econômicas, ou seja, cria-se um banco central desses países comum, vai se criar uma moeda comum a essa união, que é o euro, e aí vão andando e dando uma nova estrutura social e econômica e geopolítica para a Europa. Essa nova estrutura geopolítica e social, nós podemos aqui acompanhar que, primeiro, ela chega com a formação de um bloco econômico. O que é um bloco econômico? É a união de países para a promoção das relações econômicas favorecidas, quer dizer, cujo objetivo é desenvolver o comércio entre esses países e a implementação também e o desenvolvimento do consumo dos produtos trocados nesses países. É o primeiro bloco econômico, mas esse bloco econômico vai evoluindo. Está aqui, ó. Eu fiz aqui, ó, vocês estão vendo? Fiz esse gráfico aqui. O que tem isso a ver com o espiritismo? Tem tudo a ver com o espiritismo. É a lei do progresso.
lei da destruição, lei do trabalho, tem tudo a ver. Em seguida, esse bloco econômico, ele forma o que nós chamamos de zona de livre comércio, ou seja, aí já há isenção de impostos, de tarifas, e para esses países membros da zona, enquanto os países que não estão nessa zona de livre comércio têm os seus tributos, têm as suas taxas de importações agravadas. Ainda também começa a passar o trânsito, transitar nas fronteiras, os nacionais de cada país, quer dizer, sem o entrave de uma necessidade de um visto, começa a ter uma migração natural de trabalhadores. Então, nessas zonas de livre comércio, nós temos aqui o NAFTA também, que foi uma correspondência feita ao mercado comum, a zona de livre comércio europeia, que é o NAFTA é o North American Free Trade Agreement, quer dizer, o livre comércio norte-americano, que é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. E vai andando mais esses modelos, aí chegamos à União Aduaneira, onde as normas e as zonas de livre comércio já se implementam e não há mais sobretaxas, há uma taxa única para todos os países que integram a União, e esse diferencial, onde os elementos do livre comércio nacionais já circulam pelas fronteiras sem necessidade de um passaporte. Então, algum tipo de união aduaneira, nós temos aqui o nosso Mercosul, que seria uma união aduaneira, mas hoje o Mercado Comum do Sul, que é formado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. A Venezuela estava nesse mercado, mas como ela violou algumas normas constitucionais, e nesse regime também existem alguns princípios constitucionais de liberdade de expressão, liberdade de transitar, ela foi excluída. Essa seria o nosso Mercosul, que não anda, porque os nacionais não se entendem, são políticas diferentes nos países. Bom, mais um ponto forma o chamado mercado comum. O mercado comum é um passo à frente dessa união aduaneira, ao livre comércio sem taxas, impostos e produtos, e a circulação mais ainda livre de pessoas, agora de serviços e bens. Ou seja, nesse mercado comum, o sujeito que é carpinteiro, for na França, ele pode trabalhar numa carpintaria na Espanha, ele pode. Então já não é só os produtos, aí são os serviços, quer dizer, as atividades de serviço, a prestação de serviço dos indivíduos, a parte laborativa, o trabalho humano, ele começa a migrar. E isso vai chegar ao máximo no que nós chamamos União Europeia, em que todos esses avanços, todas as particularidades do mercado comum, acrescidas de quê? De uma única moeda, como nós falamos, que é o euro, de um único banco central, de uma única Constituição. Eles estão trabalhando para fazer uma Constituição que possa agregar os valores morais, princípios de direitos comuns de todos os países membros da União Europeia. Quer dizer, isso é possível, eles estão avançando. Quer dizer, você não pode, se um país prende um indivíduo sem um processo, né? Porque ultimamente está se prendendo por denúncia, sem um julgamento prévio, sem um advogado se defender, sem um promotor acusar, sem toda, eu diria, a liturgia, né, de uma ação penal, né, em que tem que envolver as partes, tem que haver contestação, tem que haver aqui, às vezes, se coloca uma ordem de prisão e o indivíduo é preso. Isso na União Europeia está sendo vedado aos poucos. Ela vai minimizando isso e quer que haja realmente uma liberdade maior. Então, essa União Europeia é justamente o conglomerado e o bloco de países que começaram com economia e agora vão andando para um regime de leis, de direitos e deveres, mas com a ressalva de respeitarem a cultura e as condições da nacionalidade de cada país. Bem,
a partir disso, nós vimos o seguinte: hoje, parece que hoje, eu acho que tem mais de 50 países que tem Europa, 50, 28 já estão na União Europeia. E os últimos que entraram foram países do leste europeu: Polônia, Tchecoslováquia e Hungria. Bem, então isso que nós vimos aqui no mercado comum europeu vai ser um novo modelo, nós acreditamos, um novo modelo econômico para o futuro da Terra, futuro dos diversos países da Terra. Esse novo modelo econômico será o liberalismo econômico com a responsabilidade social. Queria que você me acompanhasse. O que é liberalismo? Liber é livre, no latim. Liberdade econômica. Liberalismo é liberdade econômica. Quer dizer, o indivíduo, a iniciativa privada, trabalha com liberdade. Mas, dentro desse contexto, que ela trabalha com liberdade, não é o Estado que vai gerir a riqueza, são as empresas que gerem a sua riqueza. Isso é preservar a identidade da empresa, a sua gestão, a propriedade da empresa. Essas empresas, a contrapartida delas é assumir uma responsabilidade social, elas se tornarem agentes sociais também. Por quê? Porque a gente vê hoje que o Estado, aqui no Brasil, ele não é um agente social em relação à saúde, não é agente social em relação à educação, não é agente social em relação à infraestrutura, não é agente social em relação ao saneamento básico, não é agente social em relação à habitação. Por quê? Porque o Estado ele não consegue assumir esses papéis. Por quê? Porque ele não tem estrutura para isso, não tem gente, não tem pessoas. Quer dizer, o indivíduo passou num concurso público, ele ganhou estabilidade, não vai ser mais demitido, e ele passa a trabalhar sem nenhuma perspectiva de crescer dentro da empresa de um valor maior. Então, esse engessamento da economia pelo Estado é impeditivo de que o Estado possa realmente desempenhar os seus papéis sociais. Não consegue. Então, temos que tirar da iniciativa privada a responsabilidade que cabe ao Estado e colocar para que eles, como agentes sociais, agora, eles sendo como privados, também tendo o apoio e a gestão do Estado, formar essa simbiose, que eu chamaria aqui, em que a economia liberal, ela teria, além da sua produção, do seu lucro, teria responsabilidade sobre a educação, sobre a saúde, sobre a nutrição, alimentação, políticas de nutrição e habitação também, e infraestrutura de esgoto e água, etc. Então, essa visão que a gente tem e que a gente quer colocar para vocês é a visão do futuro, é a visão do século XXI. Porque o comunismo não deu certo e não vai dar, porque o regime do Estado controlar a economia é um regime fracassado na prática. Por quê? Porque a economia é alguma coisa dinâmica, ela depende da competição, depende do livre mercado de preço, depende da troca, depende de outros fatores, como aqui a União Europeia conseguiu consagrar essa economia através das trocas de produtos e serviços entre seus países membros. Então, eu queria colocar isso a você já no finalzinho da nossa aula, que o futuro nosso da Terra será o liberalismo econômico com responsabilidade social. Aí não pode destruir a mata. Quer destruir a floresta, ele tem responsabilidade social. Então, ele pode, se ele destrói 1 hectare, ele tem que plantar 10. Quer dizer, é uma visão, né, eu diria, da própria lei do progresso, que é uma lei do espiritismo. E, finalmente, esse Estado social novo, com economia liberal e com a responsabilidade social frente à economia, nós teríamos uma grande Constituição, que seria a consagração dos direitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi formulada em 1948 na ONU, e que é uma réplica melhorada
da Declaração Universal dos Direitos do Homem da Revolução Francesa de 1789. Portanto, nós estamos chegando à quarta Revolução Industrial, está chegando também nos anos 2015, que é caracterizada pela energia limpa. Nós não teríamos mais substâncias fósseis para produzir CO2, teríamos a energia através das quedas d'água, a energia hídrica, a energia solar, energia fotovoltaica, a energia eólica pela movimentação do vento. Esse sistema cibernético, ele colocará robôs, os robôs é que farão o papel do trabalhador, serão as mãos dos trabalhadores, etc. E teremos também a Big Data, que será uma inteligência artificial que terá conhecimento de tudo aquilo e registrará de tudo aquilo que acontece na Terra. Eu quero terminar essa aula dizendo que a minha visão de professor espírita é essa. Nós temos que caminhar, mas caminhar de uma forma lógica e respeitando os direitos de todos. As referências bibliográficas que eu tenho dessas aulas, desse bloco todo, foram tiradas do livro Burns, Macnal Burns, História da Civilização Ocidental, 2 volumes, numa publicação da editora Globo, de Porto Alegre. São diversas páginas, muitas páginas, que estão aqui, que eu não vou citar, porque eu vou cansar vocês o número das páginas. Portanto, como bom acadêmico e professor, eu dou a minha aula, proponho a minha tese e respaldo e autentico a minha tese com as referências bibliográficas, que no caso foi da História da Civilização Oriental. Terminamos esse bloco. Eu agradeço a todos vocês. Caminhamos para a quarta revolução, que é a robótica, que é a energia limpa, que é todo um sistema novo de vida que o homem pode esperar. Mas, sobretudo, de uma nova moral. Quer dizer, Burnham, a nossa referência, ele não vai falar sobre essa moral, mas o Espiritismo fala. Porque nada poderá progredir sem a substância moral, que a substância moral progride, que ela se depure, que ela se qualifique mais. Caminhamos, então, uma moral limpa, pura, calcando o bem do próximo e caminhando também com o avanço da nossa tecnologia e do nosso saber. Eis aí os grandes movimentos do progresso, e que a lei do progresso, segundo o Espiritismo, é consagrada por esses fatos históricos que foram aqui narrados desde lá da Mesopotâmia, desde lá dos precursores dos gregos na Egéia, na civilização Egéia, e até hoje, no século XXI, com a tecnologia de informática, a robótica, o Big Data e a energia limpa. Que Jesus nos abençoe, estejamos em paz. Deus é bom, misericordioso, Ele vai sempre nos ajudar, mas trabalhemos por nós próprios para podermos sermos ajudados. Que Deus nos abençoe.